Ainda com relação aos órgãos internos do Poder Legislativo Federal, vamos ver uma segunda espécie de órgão, que são as comissões. Em regra, as comissões elas podem ser permanentes ou temporárias. E aqui a gente vai ver as características das comissões permanentes. As comissões permanentes são aquelas que existem por tempo indeterminado. Isso significa que elas estão previstas no regimento interno de cada casa e elas valem a partir de temas, elas são constituídas a partir de temas. Então, é a mesma coisa, são sinônimos eu poder falar de comissão permanente ou comissão temática, porque justamente não há um prazo de validade. Porém, percebam, dentro de cada comissão permanente é possível haver subdivisões em subcomissões. E essas subcomissões, elas vão poder ser permanentes ou temporárias. Ficou claro isso? A regra geral é que nós temos dentro aí dos regimentos internos, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, nós temos comissões temáticas que estão previstas lá para durarem por tempo indeterminado, mas é plenamente possível que em cada uma dessas comissões temáticas ou permanentes, criem-se dentro delas subcomissões que podem ter caráter também temporário. É de se destacar que dentro das comissões permanentes é possível a eleição de seus membros e ela vai se renovando a cada 2 anos. Da mesma forma que a mesa diretora, há uma renovação na primeira sessão legislativa, no primeiro ano do mandato eletivo, e também na terceira sessão legislativa, aí no terceiro ano aí do mandato. Trouxe para vocês, apenas mesmo a título exemplificativo, algumas comissões de caráter permanente que estão previstas aí no regimento do Senado Federal e no regimento interno da Câmara dos Deputados. Convido vocês nesse momento a dar um pause na aula e ir diretamente ao site aí, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, e poderem investigar aí com seus próprios olhos o que vem sendo feito em cada uma dessas comissões temáticas. Dentro do site, tanto do Senado quanto da Câmara, é possível assistir os debates que são travados nessas comissões, quais são as proposições normativas que eles estão discutindo, o que é o ponto de debate principal, quais são as vozes que estão sendo levantadas, quais são os interesses que estão sendo levados em jogo aí em cada uma dessas comissões. E é possível ver cada reunião delas por caráter aí cronológico, por data, que é televisionado aí também por ambas as casas. Então, via de regra, cada casa ela pode criar a sua própria comissão permanente, temática. O Senado Federal, ele traz algumas comissões temáticas, eu não me recordo agora a quantidade exata, mas é uma média aí de até umas 15 comissões, se eu não estiver enganada, de comissões temáticas ou permanentes. Como exemplo, a gente tem comissão aqui a comissão diretora, a comissão de assuntos econômicos, a comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que ela é extremamente relevante aí para o processo legislativo que a gente vai ver aí nas próximas aulas. Temos também comissão relativa à educação, cultura, esporte. Tudo isso são comissões que dentro do regimento interno do Senado Federal foram determinadas aí para facilitar a discussão e a própria proposição de leis. Tranquilos? Como outros exemplos, trouxe para vocês aqui relativos à Câmara dos Deputados. Aqui também a gente tem a figura da comissão relativa à Constituição, Justiça e Cidadania, que é importante para a votação aí dos projetos de lei. Temos também comissão de Agricultura e Abastecimento, comissão de Ciência e Tecnologia, comissão de Educação. Então, há
esses grupos temáticos que foram estabelecidos justamente com os interesses que estão sendo discutidos em cada uma delas para a formação do interesse nacional e, eventualmente, aí no futuro sair algum projeto de lei que vai prevalecer aí na nossa sociedade. Entendidos? Ainda com relação às comissões, temos também as comissões de caráter temporário, que são aquelas que têm um prazo determinado para que elas surjam e desempenhem a sua função. Essas comissões temporárias, elas também se subdividem em outras 3 espécies. A primeira é a especial. A especial, ela acontece diante de 2 situações. Eu vou ter uma comissão temporária especial quando eu estiver diante de uma proposta de emenda à Constituição, que essa comissão então irá analisar toda essa proposição normativa que está sendo sugerida de alteração dentro do texto constitucional, e eu também terei uma segunda hipótese, que são os projetos de leis que são ligados a mais de 3 comissões temáticas, ou seja, aquelas comissões permanentes que nós vimos. Há projetos de leis, por exemplo, que podem abarcar mais de um interesse. Podem abarcar, às vezes, interesses envolvendo a Comissão de Constituição e Justiça, mas, ao mesmo tempo, pode abarcar a Comissão de Cultura, a Comissão de Educação, a Comissão de Esporte. Nesse caso, como eu tenho mais de uma comissão temática envolvida, mais de 3, quer dizer, envolvidas nessa proposição legislativa, cria-se uma 4ª figura, que é a especial. Então, o projeto de lei ele vai ser debatido, discutido nas 3 comissões temáticas, primeiramente, e depois esse projeto de lei ele é encaminhado para a comissão temporária especial, que vai também verificar todo esse texto normativo e poder sugerir também emendas ao texto que está sendo formado no projeto de lei. Além disso, outra espécie de comissão temporária é a externa. A externa ela surge todo momento em que o legislativo ele precisa de diligências externas, de informações externas. Então, forma-se essa comissão temporária para se alcançar esse fim objetivo de conseguir diligências externas ao legislativo. Além disso, a última espécie de comissão temporária é a comissão de inquérito. Essa comissão ela é tão peculiar, tem tantas características próprias que nós vamos vê-las detidamente, todos esses pontos relativos às CPIs, num momento oportuno, mas é apenas para vocês sinalizarem aí nas suas anotações que as comissões temporárias de inquérito, elas estão relativas sempre ao surgimento de uma CPI, ou seja, tem como fato aqui gerador um inquérito parlamentar. Então, toda vez que tivermos esse inquérito parlamentar, vamos instaurar aqui as denominadas CPIs, que são comissões temporárias de inquérito. Por fim, ainda com relação à estrutura interna do Legislativo Federal, nós temos aqui os 2 últimos órgãos que compõem sua estrutura, que é o Serviço Administrativo, que é todo aquele aparato funcional que ele é desenvolvido como atividade meio para que os parlamentares possam aí atuar na produção legiferante e também fiscalizar os outros poderes. E também temos a polícia ou guarda, que é justamente o órgão interno que é responsável pela segurança interna de cada casa legislativa. Esses ambos órgãos aqui, eles não desempenham atividade fim, mas atividades meios, atividades que propiciam o exercício aí do mandato parlamentar e para que o Legislativo Federal consiga alcançar sua finalidade máxima, que é, volto a frisar, produzir leis e fiscalizar. Então, pessoal, por hoje, nossa aula é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido esse ponto da matéria e nos vemos até na próxima semana. Tchauzinho!